Graças a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite, na residência da nossa irmã Neirinha, para louvar e bendizer o Senhor, falar dessa maravilhosa salvação que só há em Cristo Jesus. Aqui também morou pastor nessa casa, né? Pastor Oliveira morou aqui, havia cultos aqui de uma forma mais frequente. Mas, como já foi dito, aprove a Deus nesta noite estarmos aqui para louvar o nosso Deus, quer seja por através dos hinos ou também o estar aqui. Bendito seja o nome do Senhor. É de fato e de verdade muito bom. Engrandecido seja Deus. Como está escrito, que nós devemos louvar ao nosso Deus com o nosso ser. Como Jesus disse, de forma que os homens glorifiquem ao meu Pai em observando vocês. Mateus capítulo 5 nos diz isso. Bendito seja o nome do Senhor, quando o Senhor Jesus fala de nossa responsabilidade. Capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa voz, a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que os homens vejam, observem vocês e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A Escritura fala de um profeta de Deus que passava diariamente na casa de alguém e a esposa daquele homem ficou observando, não sei por quanto tempo. Daí a um tempo ela disse ao esposo: vamos fazer uma pousada, um quarto ali, porque tem observado que este homem é verdadeiramente um homem de Deus. Meus queridos, livro do profeta Isaías, nós estamos aqui também para testemunhar disso, ser-me-eis testemunhas, disse Jesus, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Glória a Jesus. Então nos diz a palavra de Deus, Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, diz Deus. Glória a Jesus. Eu sou o Senhor. Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Na mesma linha do Isaías 44, agora verso 6, o Senhor diz, ou está escrito: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. O que ele diz? Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, amados ouvintes, não temos outro Salvador. Não há. Tem um hino que diz: não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou.
maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus. Então ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, queridos, não temos outro a quem buscar. Não. Nós lemos Isaías, e quando chegamos no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 2 da primeira carta, nós encontramos a seguinte escritura. 1 a Timóteo, capítulo 2, verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Glória a Jesus. Seguindo o mesmo princípio, podemos assim dizer, de Isaías, que Deus disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não tem. Não tem outro meio. O apóstolo Paulo escrevendo diz: glória a Jesus, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer, eu acho lindo essa passagem da palavra de Deus. Deus nosso Salvador quer, está muito claro, quer que todos os homens se salvem. Eu estava aqui me lembrando ainda há pouco, quem tem uma profissão gosta de exercê-la. E quem é salvador como o nosso Deus é, o que ele mais quer é salvar. E podemos dizer isso segundo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Porque ele mesmo disse, por através de Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu maior prazer é que ele se converta e seja salvo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vinha por sobre o mar. E quando chegou perto do barco, Pedro disse: Senhor, ele disse: não temas, porque sou eu. Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, ou se és tu mesmo, manda-me que eu vá até ti. E Jesus disse: venha. E ele começou a andar por sobre as águas. E enquanto ele direcionava-se para Jesus, ia dando tudo certo. Eu não sei a distância, mas diz que de repente, vindo o vento, e Pedro desvia o olhar de Jesus e olha para as ondas e começa a afundar. E quando Pedro estava afundando, ele gritou: Senhor, socorre-me! E Jesus imediatamente o toma pela mão. Aleluia. Porque ele gosta de salvar.
Glória a Jesus. Queridos, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o nome dele. O único mediador entre Deus e os homens. Nós começamos a ler Isaías quando Deus falando disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Agora nós estamos lendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. O Salvador é Deus. E o Senhor Jesus Cristo é o meio, mediador, o único que pode mediar entre mim e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus. A Bíblia diz: Jesus Cristo. Aleluia. Único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória a Jesus. Sabe por quê? O qual Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O que é redenção? É alguém pagar o que não deve. E Jesus fez isso por mim e por você, como bem por toda a humanidade. O pecado é nosso. O pecado é da humanidade. O pecado era meu. Mas a Bíblia diz que ele carregou com as nossas dores e levou sobre si os nossos pecados, pendurado no madeiro. Aleluia. Só Jesus foi para o madeiro para salvar. É bom entendermos que de cruz morreu muitos homens. Antes e pós Jesus, muitos foram crucificados, é verdade. Mas o único para salvar foi só ele. Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Porque matar na cruz, ser crucificado, era um hábito naqueles dias. Era como eram mortos os homens condenados por crimes bárbaros cometidos, que eram submetidos naqueles dias à pena de morte. Por isso que a Bíblia diz que como malfeitor Jesus foi morto. Como? Só que ele não era. Glória a Jesus. Aleluia. Mas ele assumiu. Ele disse, ele se deu em preço de redenção. E quando eu falo nisso, e quando leio essa passagem, o qual se deu a si mesmo, me lembro das palavras de Jesus quando diz: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Glória a Jesus. Isso me reporta quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos, sabendo que a sua hora já havia chegado. E ele estava falando, dando as últimas instruções aos discípulos lá no Monte das Oliveiras antes de ser preso. E quando Jesus está ali, chega a comitiva, guiada por Judas, aquele que o traiu. E a Bíblia diz, só João narra dessa forma. O apóstolo João diz que quando Judas chega, bendito seja o nome do Senhor, mas aí Jesus adianta-se e diz ao capitão e vários soldados, e diz a Bíblia, e outras várias pessoas que ali vieram. Jesus estava com os seus discípulos. E Jesus se adianta e pergunta: a quem buscais? Aleluia. E eles disseram: a Jesus, o Nazareno, chamado Cristo. Ele disse: sou eu. Isso é se dar em preço de redenção. Glória a Jesus. Aleluia. Mas João diz que quando ele disse sou eu, os soldados caíram. Glória a Jesus. Daí um pouco eles se erguem, se levantam. E outra vez Jesus pergunta: a quem buscais? Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Pedro, não entendendo isso, o outro narrador diz que quando os soldados chegaram, Pedro põe a mão numa espada e atinge, ele vai de encontro àqueles homens, chegando a ferir um dos servos do sumo sacerdote.
cortando-lhe uma orelha. Jesus disse, olha, coloca a tua espada na baía. Glória seja dado o nome do Senhor, porque se eu clamasse agora, o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Mas ele diz, mas como se cumpriria a Escritura que diz que o Filho do Homem tem que ser entregue na mão dos homens? Aleluia. Glória a Jesus. E contrariando a tudo e a todos, Augusto Cury, quando chega nisso, ele diz, não tem como. Ele pega a orelha do homem e coloca no lugar naquela hora. Glória a Jesus. Engrandecido seja Deus, ele entregou-se. Ele quis ir à cruz por amor a mim e a você. Aleluia. Por isso a Bíblia é muito clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Você vai rodar a Bíblia toda e não encontra outro nome. Você vai encontrar outro versículo, Pedro falando, porque, aleluia, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Pronto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, isto é, ele pagou por nós. Glória a Jesus. Foi o único sacrifício que Deus aceitou em redenção por nós. Glória a Deus. O qual se deu por nós, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Agora, é necessário crermos nisso. Aleluia. É necessário crer. Glória a Jesus. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 6, nos diz o seguinte. Alguém perguntou a Jesus. O texto vem do verso, bendito seja o nome do Senhor, verso 4. Para concluirmos. Mas vós, mesmo vós, sabeis para onde vou e conheces o caminho. Jesus conversando com os discípulos. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheces o caminho. Tomé lhe pergunta, ou lhe diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Me lembrei da palavra, uma vez o pastor Severino dizendo, não quer dizer que Jesus errou, né? Porque ele disse, vocês sabem para onde eu vou. Tomé diz, nós não sabemos. Vamos deixar isso para um outro momento. Aleluia. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse Jesus, eu sou. Glória a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Não tem como. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Que Deus nos abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso irmão Raul, louva novamente. Aleluia. Fazendo vídeo.